ok? Vamos lá. Aqui eu construí um gráfico de termômetros da questão 1 da atividade 5.3. Tá assim, a situação é esta, olha. Lúcia levantou às 6 horas e a temperatura era de 19 graus. Então, olha, 6 horas, a temperatura 19 graus. Ao meio-dia, já estava a 28 graus. Olha aqui, antes do 30. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus. E às 22 horas, o termômetro marcava 20 graus. Então, nós vamos estudar um pouquinho. Às vezes, é importante a gente fazer um esquema para nós entendermos a situação problema. Então, a Lúcia levantou às 6 horas, estava, quantos graus? 19 graus. Meio-dia já estava 28 graus, às 18 horas 24 graus e às 22 horas 20 graus. Olha só, quantas informações eu tenho neste mini cartaz que eu fiz para vocês. E daí, qual é o período desta previsão de tempo? Qual é o período? É um dia, é uma semana, são 2 dias, é o final de semana? Não, se ela acordou às 6 horas, estava 19 graus, meio-dia 28 graus, 18 horas 24 graus e 22 horas 20 graus, é o período do dia, o período de um dia. Então, essa previsão é período de um dia. De um dia todo, certo? Então, quando a gente questiona qual é o período que está tendo a previsão do tempo, você tem que olhar os dados da tabela, ou os dados do gráfico, os dados que você tem. Se está lá registrando de quinta a domingo, ou de sexta a domingo, eu tenho sexta a domingo, é o período. O período é o espaço de tempo que estão fazendo a previsão da temperatura. Sempre isso é considerado o período, por isso que tem que ficar muito atento, tá bom? Então, só para estudar um pouquinho aqui, olha só, nós temos aqui no dia inteiro a temperatura máxima. Qual foi a temperatura máxima? A Pro já ensinou para vocês que a máxima é quanto mais elevada ela está. Quanto mais alto o termômetro marcar, ela está indo para a temperatura máxima, certo? Então, vamos imaginar aqui, essa daqui, o termômetro B, que registrava a temperatura do meio-dia, registrava 28 graus Celsius. Esta foi a temperatura máxima. Então, normalmente, o símbolo para se registrar a temperatura máxima é uma flechinha, normalmente vermelha, para cima. Isso significa o quanto que o mercúrio subiu, o quanto ele se expandiu para o alto. Então, essa é a temperatura máxima, que foi aqui ao meio-dia, 28 graus Celsius, certo? E o contrário, a temperatura mínima, o que o termômetro registrou, foi o quê? 19 graus Celsius. Quanto menor a temperatura, mais frio está. Então, a temperatura mínima aqui foi 19, ó. A temperatura mínima, a flechinha vai para baixo, 19 graus Celsius. Então, eu posso dizer que nesta previsão, para o período de um dia, foram registradas as seguintes temperaturas: mínima de 19 graus Celsius e máxima de 28 graus Celsius. Beleza até aí? Estamos entendidos? Tá bom. Aí nós temos as questões. A primeira questão: em qual desses
desses horários fez mais calor? Gente, vocês precisam prestar atenção no que está perguntando. Então, está perguntando em qual desses horários tem a ver com horas, que fez mais calor? Ao meio-dia. Então, a primeira questão, ao meio-dia, quando fez 28 graus Celsius. Tudo bem até aí? A questão B, em que horário a temperatura foi menor? Horário, tá falando de horas. A temperatura menor foi registrada às 6 horas. 6 horas da manhã, que foi o horário que a Lúcia acordou. Então, a questão B é, em que horário a temperatura foi menor? Às 6 horas, em que o termômetro registrava 19 graus Celsius. Ok? A C, qual é a diferença de temperatura entre 6 horas e 18 horas? Lembram? A matemática está em toda parte. Para eu saber a diferença, eu tenho que ver aqui. Então, a temperatura 6 horas registrou 19 graus Celsius e 18 horas registrou 24 graus Celsius. Então, 19 para chegar no 24, 20, 21, 22, 23, 24. Então, quanto? Ou eu posso fazer o contrário? 24 menos 19? A pergunta é, qual é a diferença de temperatura entre 6 e 18 horas? Se eu considerar 19 graus, 20, 21, 22, 23, 24. Então, o que aconteceu aí? A diferença é de 1, 2, 3, 4, 5 graus Celsius. Essa é a diferença, 5 graus Celsius. É só eu pegar 24 graus, que é a temperatura máxima, menos 19 graus, que é a temperatura mínima, e aqui eu vou registrar a minha diferença, certo? Todos vocês já devem saber, com certeza, que quando eu falo em diferença, eu provavelmente vou fazer uma subtração. O maior menos o menor, ou o menor para chegar ao maior. Não importa o jeito que faça, o importante é entender que é a diferença. É um menos o outro. A questão D tá lá. Entre 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? Bom, se às 18 horas a temperatura estava 24 graus Celsius e às 22 horas ela estava com 20 graus Celsius, todo mundo acertou essa. A temperatura caiu, baixou de 24 para 20 graus Celsius. Ou seja, uma diferença de 4 graus Celsius. Tudo bem até aqui? Então, beleza. Depois está lá uma questão. Essa daqui quase todo mundo acertou, com exceção da escrita da palavra guarda-chuva. Vocês precisam aprender a ler o que escrevem, né? Vamos lá. De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus Celsius, mas que ao longo do dia a máxima chegaria a 30 graus Celsius, com chuva no final da tarde. Então veja bem, antes dele sair de casa, ele ouviu que a temperatura era de 13 graus Celsius. 13 graus é menor do que foi registrado de temperatura mínima neste dia que nós estudamos. 13 graus, então, 13 graus é frio. Então, quando você vai sair logo cedo de casa, que está 13 graus, é importante que se coloque uma blusinha. Porém, tá falando aqui, ó, ele ouviu que na rádio que a temperatura era de 13 graus Celsius, mas que ao longo do dia a máxima chegaria a 30 graus Celsius. A temperatura aumentaria, ó, mais do que essa daqui, 30 graus Celsius. Então vai esquentar muito, aumentou a temperatura, é quente. Ele teria que estar com uma camisetinha por baixo para se proteger, né, daquele calor intenso. E também fala que teria chuva no final da tarde.